Fala galera, tudo bem com vocês? Davi Rodrigues aqui para mais um Leadership Talks e eu quero falar com você hoje sobre discipulado. Com certeza você que é crente, você já deve ter escutado essa palavra em algum momento da sua vida. Discipulado, discipular alguém, como é esse processo? Qual é a importância de um cristão discipular e dele ser discipulado também? Hoje eu quero falar sobre isso, então acompanha o vídeo aí até o final. Bom, para começar falando sobre esse assunto, eu quero deixar claro para você o que significa essa palavra discipulado. Bom, discipulado é o processo que tem como objetivo levar uma pessoa a conhecer a Jesus Cristo e se tornar cada vez mais parecida com Ele. Então, todo o processo na jornada cristã que leva uma pessoa a conhecer a Jesus e a se tornar mais parecida com Ele é um processo de discipulado. Se a gente pudesse resumir o significado dessa palavra, a gente resume nessa sentença: levar pessoas a conhecerem a Cristo e a se tornarem mais parecidas com Ele. Então, todos os processos que envolvem essas fases de conhecer a Deus e levar alguém a se tornar como Ele é um processo de discipulado. Uma pregação no culto de domingo da sua igreja pode ser um discipulado. Se essa mensagem está levando pessoas a conhecerem a Cristo e se tornarem mais parecidas com Ele, isso é um processo de discipulado. Um estudo bíblico também é uma forma de discipulado. Se nesse estudo bíblico as pessoas envolvidas estão sendo levadas a conhecerem a Jesus e a se tornarem mais parecidas com Ele, isso também é um processo de discipulado. Um vídeo como esse no Instagram, nas suas redes sociais, se esse vídeo está levando pessoas a conhecerem a Cristo e a se tornarem mais parecidas com Ele, esse vídeo também faz parte de um processo de discipulado. Então, todo o processo na vida cristã que leva alguém a conhecer Jesus e se tornar como Ele se encaixa num processo de discipulado. Beleza? Então vamos lá. Por que discipular é importante? Porque essa palavra discipulado, ela é tão falada no nosso meio cristão, nas nossas igrejas, nos nossos ministérios. O que tem de tão importante nesse processo da vida cristã? Por que discipular é importante? Bom, a primeira coisa que você precisa saber sobre a importância do discipulado é que discipular é uma ordem de Jesus Cristo. O próprio Jesus deixou essa ordem para todos os seus discípulos, para todos os seus seguidores, registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, no versículo 19. O próprio Jesus, ele diz: "Ide fazei discípulos de todas as nações." Pensa comigo, dentre tantas coisas que Jesus poderia dizer ali nos seus últimos momentos na terra, ele falou sobre discipulado. Então nós precisamos olhar para esse processo, olhar para essa palavra, para esse mandamento de Jesus e entender que existe uma importância gigante no discipulado. Porque de tudo que Jesus poderia falar ali, prestes a subir aos céus, as suas últimas palavras na terra foram uma ordem: façam discípulos de todas as nações. Deus quer que o discipulado seja real e presente na vida de todo cristão, porque o desejo de Deus a gente pode resumir em uma simples sentença: o desejo de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Então, o desejo de Deus é que discípulos de Cristo, pessoas que conhecem a Jesus e se tornam parecidas com Ele, sejam feitas nessa terra. Por isso, nosso papel como cristãos é conhecer a Deus, andar como Ele andou e fazer com que pessoas também vivam esse estilo de vida, o estilo de vida ensinado por Jesus na narrativa bíblica. A segunda resposta para essa pergunta de por que discipular é importante é porque o discipulado gera crentes maduros. Como o objetivo do discipulado é levar o crente a conhecer Jesus e se tornar como ele é, automaticamente esse processo de discipulado vai levar o crente à maturidade, não só espiritual, mas também à maturidade na sua vida como um cidadão da terra. O discipulado leva o crente, através da palavra de Deus, a conhecer a Jesus, a moldar o seu estilo de vida ao estilo de vida de Jesus Cristo, mas também o discipulado leva o crente a se tornar uma pessoa melhor para a sociedade. O exemplo disso, lá na carta de 1 Timóteo, capítulo 5, o apóstolo Paulo, ensinando para Timóteo, seu filho na fé, seu discípulo, ele ensina como Timóteo deve tratar os idosos, as mulheres, as viúvas, os jovens. Ele está ensinando Timóteo não somente teologia, não somente a Bíblia, mas ele está ensinando Timóteo a se tornar um cidadão melhor para a sociedade. O discípulo de Jesus é aquele que ama Jesus, se parece com ele, mas é alguém também que se torna um bom cidadão para o mundo em que ele vive.
O discipulado ele não toca só a vida espiritual do crente, mas ele também leva o crente à transformação como um cidadão, como uma pessoa que habita nessa terra, vive uma vida social, lida com pessoas diferentes. O discipulado leva o cristão a se tornar um cidadão melhor. Bom, então agora você já entendeu a importância do discipulado. A primeira resposta é que é uma ordem de Jesus. E a segunda é que o discipulado gera crentes maduros, não somente na sua vida espiritual, mas também na sua vida terrena. Então, como que você pode iniciar um processo de discipulado? Talvez você é um crente e o seu coração está queimando para você discipular alguém, para você cuidar de alguém. E como você vai iniciar esse processo? Bom, o primeiro passo para você iniciar o discipulado é você precisa conhecer Jesus. Não tem como você querer apresentar Jesus e querer levar pessoas a conhecerem alguém que você não conhece. Então, o primeiro passo importante para que você se torne um discipulador é você precisa conhecer aquele a quem você vai apresentar. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. A Bíblia precisa estar guardada no seu coração. Você precisa dominar bem a palavra da verdade. O apóstolo Paulo ele nos ensina isso, que a palavra de Deus deve habitar ricamente e abundantemente dentro de nós. Então, o primeiro passo para você se tornar um discipulador, você discipular pessoas, ter filhos na fé, você precisa conhecer Jesus, aquele a quem você vai apresentar. O segundo passo para que você se torne um discipulador é você precisa dar um bom testemunho. Como eu falei, discipular leva vidas à transformação, não somente espiritual, não somente uma maturidade espiritual, mas é uma maturidade na sua vida comum aqui na terra. Então você precisa dar um bom testemunho. Você precisa não somente ser alguém apaixonado por Jesus, mas você precisa ser um bom filho, um bom marido, um bom pai. Você precisa ser um bom cidadão para o lugar onde você vive. Não somente alguém espiritualmente bom, mas uma pessoa também boa nessa terra, na sociedade que você está. Existe uma frase atribuída a São Francisco de Assis que ela diz assim: pregue a todo tempo, se necessário, use palavras. A verdade é que a sua vida, ela fala muito mais do que uma mensagem que você prega. O seu testemunho pessoal, ele tem um poder maior de transformação na vida de alguém do que a teoria, do que aquilo que você fala da boca para fora. Então é muito importante que o discipulador, ele tenha um bom testemunho de vida, que vai pautar, que vai assegurar que aquilo que ele está ensinando teoricamente é aplicável na sua vida prática. O terceiro passo para você iniciar um discipulado é você precisa investir na vida de quem você vai discipular. Você precisa investir tempo, você precisa ter tempo com essa pessoa, sentar com essa pessoa, disponibilizar tempo para que essa pessoa seja cuidada, discipulada, acompanhada. Você vai precisar também investir dinheiro. Em alguns momentos você vai precisar botar a mão no seu bolso, pagar um sorvete para essa pessoa, levar essa pessoa para tomar um açaí, para você poder ter um tempo de qualidade com ela durante esse processo de discipulado. Investimento é essencial no processo do discipulado. Não tem como um discipulador não ter o desejo de investir naquela vida. Sabe, muitas vezes você vai precisar comprar uma Bíblia para aquela pessoa, comprar alguns livros para que ela possa crescer na sua jornada espiritual. Você vai precisar investir tempo com aquela pessoa, dedicar tempo da sua semana, horas do seu dia, para uma ligação, para uma troca de mensagens, para uma visita, para levar essa pessoa para algum lugar, para que vocês possam ter ali um tempo juntos de meditar e crescer no Senhor. Então, o terceiro passo para um discipulado é investir tempo. Paulo fala isso lá em Gálatas, no capítulo 4, verso 19, ele diz para aquela igreja: eu sinto dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. Porque o discipulado ele é custoso. O discipulado é uma jornada longa que muitas vezes vai custar para você muito, vai custar o seu tempo, vai custar o seu dinheiro, mas você precisa entender que esse processo, que muitas vezes vai ser difícil, doloroso, no final ele vai gerar um crente à imagem de Cristo. É uma jornada desafiadora, mas no final vale a pena todo o investimento que você faz. Bom, para finalizar, eu foquei muito nesse vídeo sobre o papel do discipulador, mas talvez você esteja numa posição de alguém que precisa ser discipulado. E eu quero ajudar você a como entrar num processo de discipulado. Você que é novo na fé, você que sente que precisa ser acompanhado, pastoreado por alguém,
Como você vai encontrar um discipulador? Bom, primeiro passo, você precisa encontrar uma pessoa que você admira, que você vê que aquela pessoa ama Jesus, que ela tem um testemunho de vida. Se aproxima dessa pessoa, olhe para ela, tenha uma referência, você precisa ter alguém que você tem como referência na vida espiritual. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, você precisa estar perto dessa pessoa, você precisa ver se aquilo que ela demonstra na igreja, nas reuniões, nas redes sociais, também é o que ela vive na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, para que ela não seja alguém que fala, mas não vive, que não tem testemunho. Lembra que eu falei, o discipulado ele é gerado também pelo testemunho pessoal. Então você precisa se aproximar dessa pessoa. Não tem como você ser discipulado por alguém da internet, alguém que está longe de você. Porque aqui nós só mostramos aquilo que nós queremos que você veja. Mas você não consegue acompanhar a fundo a vida daquela pessoa. Por isso, procure alguém da sua igreja, da sua cidade, alguém que você pode ter proximidade e conhecer a vida daquela pessoa fora dos âmbitos eclesiásticos e religiosos. E o terceiro passo e último é converse com essa pessoa. Chega para ela e fala, olha, eu sinto o desejo de ser discipulado, eu tenho acompanhado você, você é uma referência para mim e eu gostaria de entrar no processo de discipulado com você. Mostre para essa pessoa o interesse que você tem de ser discipulado e também se submeta ao processo. O discipulado é um processo que ele é desafiador, tanto para aquele que está discipulando, quanto para aquele que está sendo discipulado. Você vai ter momentos que você vai receber respostas das suas perguntas. Você vai ter a sua mente aberta para coisas do Senhor, mas também existem momentos que você vai precisar confrontar e ser confrontado. Você vai precisar lidar com pecados, com dificuldades que você enfrenta. E você vai precisar se submeter ao processo de discipulado para que você encontre transformação através da palavra e através do discipulador que está levando você ao conhecimento de Deus. Bom, espero que você tenha sido abençoado com o vídeo dessa semana. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com amigos. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de algum assunto que você gostaria de aprender mais, de ouvir mais, deixa aqui embaixo nos comentários ou mande uma direct para mim no meu Instagram, que eu vou ter o prazer de trazer sempre aqui conteúdos que vão abençoar e edificar a sua vida. Um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima.